Bom, se você veio pra cá por conta da chamada, eu tenho duas péssimas notícias pra você. Uma, realmente não tem ninguém pelado aqui. E duas, provavelmente você é uma pessoa suscetível a ler fake news. O que seria na realidade as fake news? Ou as falsas notícias. Muitas vezes coisas bastante comuns, boatos e pequenas fofoquinhas. No entanto, vai um pouco além disso. São notícias que têm uma origem discutível, ou nas crenças populares, ou no senso comum, ou até mesmo na ciência e nos veículos midiáticos. O que todas elas têm em comum? A utilização de superstições, religiosidade e muitas vezes até estudos científicos mal embasados para tentar provocar sensações na população. O famoso sensacionalismo. O grande problema é que, às vezes, essas notícias deixam de ser acusações inocentes, aquelas coisas que nós cansamos de ver. A mamadeira de piroca, o homem não chegou à lua, nosso presidente é honesto, todo professor de história é bonito, e é só você se esforçar bastante que você vai ser bem sucedido na vida. Até mesmo sendo utilizada por países e governantes para mudar o rumo de guerras e conflitos internacionais. Vamos ver aqui então casos em que as fake news geraram muito mais do que pequenas fofoquinhas. Vem comigo para mais um debate no canal Temporizate. Uma das fake news que gerou maior repercussão se iniciou no dia 26 de fevereiro de 1998, em Londres, numa publicação do famoso periódico médico The Lancet. Nela, o médico Andrew Wakefield comprovava a ineficácia da MMR e afirmava que o composto era capaz de provocar autismo em 11 das 12 crianças estudadas. Teve início a grande fake news das vacinas, problema que já perdura na nossa sociedade há quase 20 anos. Várias organizações de pais e grupos que se fortaleceram com o advento da internet e das redes sociais acreditam até hoje que as vacinas são responsáveis por provocar desde problemas clínicos mais leves até mesmo o autismo nas crianças. Entretanto, a partir de 2004, várias investigações de agências norte-americanas e também da Europa descobriram que o estudo de Andrew era razoavelmente falho, para não dizer criminoso, e que várias das crianças estudadas já possuíam autismo antes da vacina e algumas realmente nunca desenvolveram a patologia. Isso caiu no imaginário popular e hoje o movimento anti-vacina é gigante no mundo. Entretanto, em 2010, esse médico ele foi julgado e proibido de exercer a profissão médica. E por conta de campanhas anti-vacinação, países que erradicaram várias doenças voltam a ser atormentados por elas. É o caso da poliomielite aqui no Brasil. Por isso que precisamos estar sempre atualizados com relação a estudos científicos. Coloca essa aí lá no grupo do Zap das pessoas que já estão criticando a vacina que vai vir da China pro corona. Tudo bem que a população às vezes aceita explicações ruins vindas da ciência, porém, em alguns casos, os próprios governos utilizam dos meios de imprensa e de divulgação em massa para conseguir acelerar processos políticos e ter aprovação pública para tomada de decisões, se escorando inclusive em notícias e acontecimentos falsos. Um caso muito famoso aconteceu no início dos anos 90 nos Estados Unidos, dada a guerra no Iraque contra o Kuwait, num pretexto de brigas por território político. Os Estados Unidos até então deveriam se manter neutros e a opinião pública acreditava que ele não deveria interferir no confronto. O Iraque, à época liderado por Saddam Hussein, ainda não era exatamente visto como um vilão dos Estados Unidos, comandado por George Bush pai. Entretanto, o emocionante testemunho de Naira, uma jovem kuwaitiana de 15 anos, fez a imprensa, os congressistas e o mundo todo se comover com a situação do pequeno país. Segundo ela, havia presenciado vários bombardeios e inclusive crianças sendo retiradas de incubadoras em hospitais do Kuwait. A repercussão foi imensa, a opinião pública solicitou que os Estados Unidos intervissem e assim eles conseguiram um pretexto para entrar na guerra. Entretanto, um tempo depois descobriu-se que o depoimento da menina era falso. Ela era filha de um embaixador kuwaitiano nos Estados Unidos e havia uma ação conjunta
conjunta dos Estados Unidos com várias organizações para que esse depoimento sensibilizasse as pessoas e ele pudesse entrar na guerra. Fake news criadas para justificar ações governamentais. Não é a primeira vez que isso acontece. Em 2003, o secretário de Estado norte-americano Colin Powell afirmou diante o Conselho de Segurança da ONU que havia provas concretas da presença de indústrias de armas biológicas e de destruição em massa dentro do Iraque. A guerra que começou lá nos anos 90 foi desembocar em 2003. Com a justificativa de que havia um informante com o codinome Curveball, o secretário fez uma apresentação de PowerPoint em que mostrava detalhadamente aonde estavam instaladas essas indústrias e quais deveriam ser as ações tomadas de imediato. A quem viveu na época sabe que o recente atentado às Torres Gêmeas dos Estados Unidos e os diversos casos de terrorismo no mundo incentivaram ainda mais uma ofensiva norte-americana. E a invasão realmente aconteceu. Sem tirar mérito de Saddam Hussein, que ainda era o ditador na época, e um sanguinário por falar nisso, toda a ação foi descredibilizada depois, quando se descobriu que o Curveball, na verdade, não tinha informações privilegiadas e que realmente as tais indústrias nunca existiram. As invasões americanas no Kuwait e no Iraque geraram consequências graves até hoje. Vários grupos paramilitares treinados pelos norte-americanos surgiram nessa época, a exemplo do ISIS, e além disso, várias cidades devastadas e civis mortos. Basicamente, duas grandes guerras fomentadas por fake news. Os norte-americanos ainda têm a cara de pau de produzir filmes se fazendo de heróis. Brincadeira, né? E olha, a ideia de produzir notícias falsas pelo próprio governo não é uma ação só dos norte-americanos. Aqui no Brasil nós também tivemos nossas operações de bandeiras falsas, que é como são conhecidas essas ações feitas pelo próprio governo para convencer a imprensa de que existe um vilão. Durante a década de 80, ainda no regime militar no Brasil, mais precisamente no dia 31 de abril de 1981, dois militares iam forjar um atentado da esquerda durante shows realizados em homenagem no Dia dos Trabalhadores no Rio Centro. Um veículo deveria explodir com algumas bombas próximo ao palco e ao público. Tudo aconteceu por conta do período de redemocratização no Brasil, que algumas lideranças dos militares achavam que talvez um atentado terrorista atribuído à esquerda fizesse a população querer novamente o governo ditatorial. No entanto, durante a execução, uma das bombas explodiu dentro do carro, matando um dos militares e ferindo gravemente o outro. Mesmo depois de comprovado, a imprensa nunca divulgou amplamente todos os dados sobre o acontecido. Hoje sabemos que realmente foi a tentativa de fazer uma notícia falsa para culpabilizar partidos comunistas. Sim, às vezes os atentados acontecem apenas para que a notícia falsa provoque uma reação na população. E parece que até hoje a gente sempre quer colocar a culpa nos partidos comunistas. Cocô no Brasil! O cocô é essa raça de corrupto e comunista! Agora eu quero falar para vocês de um caso que prova que os boatos, a má utilização da imprensa através do sensacionalismo e principalmente os julgamentos populares podem determinar culpados e muitas vezes não tem nenhuma evidência contra eles. É o caso de 1994 da Escola Infantil Base, que por denúncia de duas mães foi acusada de orgias sexuais com crianças. Segundo a denúncia das mães, o casal dono da escola, uma professora e seu marido, abusavam de crianças no apartamento de um outro casal, pais de alunos da escola. No entanto, o delegado, ao começar as investigações, percebeu que no apartamento não havia nenhum indício dos casos narrados pelas mães, e os laudos do IML apontavam como inconclusivas as denúncias de abuso sexual. Insatisfeitas, as mães procuraram à época a Rede Globo. Foi aí que a imprensa, no momento em que não haviam grandes investigações, começou a pegar pesado no caso. Inclusive o jornal Notícias Populares veiculou essa manchete à época. Com o passar do tempo e das investigações, percebeu-se que não havia nenhuma fundamentação nas acusações. Os responsáveis nunca puderam ser penalizados, judicialmente, porque na vida pessoal, literalmente, a coisa ficou muito ruim para eles. Os donos da escola nunca mais conseguiram reabri-la e praticamente todos os envolvidos na história perderam saúde e muito dinheiro em processos judiciais caríssimos. A história dos 4 acusados terminou de maneira muito triste. Tudo por julgamento popular.
O recado aqui é bastante simples. Se você recebeu alguma notícia ou alguma informação no seu celular, verifique a informação antes de repassar, veja como estão os estudos e as opiniões técnicas a respeito daquele assunto. Tome muito cuidado, ninguém merece ser vítima de julgamento popular. Não deixe de seguir a nossa página no Instagram, @temporizarte, e até o próximo vídeo. Valeu!